Vamos então iniciar a terceira Conferência de Professores do Mar, com o título A Escola na Sociedade Azul. O meu nome é Alexandre Newendam, eu estou a substituir a Vanessa Batista, porque ela entrou em licença de maternidade na terça-feira, e então eu hoje faço o papel da Vanessa. Só umas pequenas notas, antes de começarmos. Primeiro, bem-vindos. Em nome da Ciência Viva, eu agradeço a vossa presença. O dia de hoje será principalmente iremos ter várias palestras de investigadores convidados que irão falar sobre assuntos relacionados com o mar. Se houver algum tempo no fim de cada palestra, poderá haver uma ou duas perguntas, é consoante o tempo, já estamos a começar com um ligeiro atraso. Amanhã será o dia todo para os workshops. Quando vierem amanhã de manhã, será-vos entregue um autocolante com uma cor, e depois lá fora tem uns painéis que indicam os horários de cada grupo relacionado com essa cor. Se tiverem alguma dúvida, estarão sempre presentes aqui, membros da equipa da Ciência Viva e do pavilhão. Estamos todos identificados ou com estes tags ou com os coletes vermelhos. Está ali a minha colega a dizer que não tenho dela, mas não faz mal. Mais coisas. Em cada uma destas palestras de hoje, tanto como nos workshops da manhã, haverá folhas de presença por causa da acreditação. Quem não cumprir os 2/3 da conferência não recebe os créditos, mas pode sempre receber o certificado de presença, que depois pode pedir e será enviado nos 15 dias posteriores à conferência. E penso que é tudo. Acho que não me falta nada aqui na minha cábula. Não. Pronto. Então vou iniciar com uma breve apresentação sobre o projeto Sea Change, que é o projeto que, pronto, no fundo, desenvolve uma destas várias atividades, sendo a Conferência de Professores do Mar uma delas. Pronto, aqui está. E então, agora, deixa eu andar aqui de um lado para o outro. Ok, obrigado. E então, os objetivos deste projeto passam por ter uma literacia para uma cidadania do oceano, compreender a influência do oceano em nós e a nossa influência sobre o oceano. Todos sabemos que o oceano é extremamente importante, não só nas nossas vidas, mas também na vida do nosso planeta. Saber comunicar sobre o oceano, tomar decisões informadas sobre o oceano e os seus recursos e serviços. São dos principais objetivos deste projeto que se tem desenvolvido ao longo destes anos. Há uma forte sempre relação com o oceano e a nossa saúde. O que é que nos dá o oceano? Todos sabemos um pouco que os oceanos nos dão alimento. O consumo de peixe tem aumentado bastante e é uma grande fonte de proteína para muitas populações. É lógico que existe sempre o problema da sobrepesca, daí entra um pouco a aquacultura, que tem desenvolvido tecnologia para se tornar mais segura nestes últimos anos. O oceano também é um papel extremamente importante na regulação do clima, como vocês todos sabem, principalmente nesta temática das alterações climáticas. As correntes oceânicas têm um papel super importante na regulação do clima, nas condições meteorológicas diárias e por aí adiante. Fármacos, acho que não sei se algum dos investigadores hoje falar de algum dos possíveis fármacos que podem ser extraídos das algas e das microalgas que se encontram presentes no oceano. Transporte, grande parte das vias de comunicação para transporte de grandes cargas é feita pelo oceano e por aí fora. O lazer, quem que não gosta de ir à praia, quem não gosta sempre pelo menos de estar perto da praia numa esplanada, quem não gosta de areia, não é? Mas toda a gente sabe que a praia é uma fonte de lazer, é uma fonte muitas vezes até de inspiração, de relaxamento e por aí adiante, que é até esta relação que existe entre nós, às vezes quando nos sentimos um pouco cansados ou queremos desanuviar um bocadinho, a praia é sempre um sítio perfeito para ir. Isto tem sido alvo de estudo bastante recente, esta relação
entre o homem e a praia, ou as zonas costeiras, e claro, há sempre a parte económica relacionada com o turismo e por aí adiante. Este projeto tem diversos parceiros na Europa. Vou realçar só em Portugal, claro, o Ciência Viva e também o CIMAR, que amanhã estarão presentes aqui nos workshops com duas investigadoras a desenvolver atividades. Quais são as linhas de ação deste projeto? Educação e aprendizagem contínua, sociedade em contacto com a ciência e a governação marinha. Existem diversos recursos educativos que têm sido desenvolvidos no âmbito deste projeto, são bastantes. Existe uma base de dados europeia de boas práticas em educação e divulgação marinha. Esta base de dados tem atividades e recursos educativos que servem de inspiração para ensinar tópicos relacionados com o oceano, tanto de uma forma formal como não formal. Contém atualmente 183 recursos que podem ser consultados na página do Sea Change. Olha, o computador desligou-se. Acho que ficou sem bateria, Margarida. Está aqui o carregador, onde é que está a ficha? Desculpem lá. Correto. Pronto. Não consegues ligar daí? Não. O link. E quando resolvemos o problema técnico? Pronto. No site do projeto Sea Change existe como eu vos disse, muitos recursos, cerca de 133, nem todos estão em português, mas nós traduzimos alguns. Não consegues fazer scroll down? Por exemplo, como podem ver, continua, vai andando. Pronto, há ali um que está em português, diz ali, PRT e por aí fora. Então existe uma série de recursos que podem ser consultados e utilizados nas salas de aula. Pronto, voltando para a apresentação. Obrigado. Existe um e-book, até hoje de manhã na apresentação estava em desenvolvimento, hoje de manhã recebi a informação que já está preparado, já está pronto, já pode ser consultado online. Então. Pronto, está aqui. Por enquanto, encontra-se no site do iTunes para consulta. Ainda não, por acaso não verifiquei se está pronto para ser descarregado, mas é um e-book sobre algas nocivas que existem. Pronto. Também houve um curso que foi desenvolvido online, que decorreu de 8 de novembro a 5 de dezembro de 2016. Os recursos deste curso estão disponíveis também online. Pretende dotar os professores de capacidades que permitem incorporar a literacia do oceano nos seus programas educativos, com o objetivo de criar uma sociedade responsável e com cidadãos literados sobre o oceano. Podes só mostrar o... Pronto, aqui tem o que aconteceu alguma informação, tem uns filmes que eu depois também vou passar, tudo sobre a questão da literacia do oceano, podem ser utilizados na sala de aula. E aqui mais para o fundo tem alguns das lições que foram a estrutura do curso, que podem depois também consultar online. Também outros recursos foram os seminários online. 5 seminários vão juntar educadores e cientistas marinhos da área de educação de todo o mundo para aprenderem
uns com os outros e discutirem a ciência relacionada com o oceano e com a saúde humana. Cada seminário será focado num dos tópicos, como o planeta como suporta a vida na Terra, a alimentação, a poluição, os medicamentos e o ginásio, nós chamamos o ginásio azul, não é? Aquela questão sempre que eu referi há pouco da nossa relação com a praia ou com a zona costeira que usamos para fazer uma série de atividades e muitas destas são também atividades de desporto. Temos então também vídeos. Que agora... Sea change, increasing ocean literacy. If someone asked you, "Are you ocean literate?" you might say, "Ocean what?" To understand ocean literacy, let's look at some facts about the sea. Every second breath you take connects you with the ocean because half of the world's oxygen comes from the sea. It's produced by phytoplankton, microscopic plants drifting with the ocean currents. Take a breath and think about it. Without the ocean, you wouldn't be watching this video. But that's not the only way the sea affects our well-being. The ocean is an important source of fresh water, food, and medicine. It even regulates our climate by transferring heat across the globe. The ocean has always connected people, goods, and ideas around the world. It's also a source of inspiration and fun. Many people make a living from the ocean. Until recently, it was thought that the ocean was so vast that humans couldn't possibly influence it. Now, we know better. Together, we all impact the ocean by what we put into it and what we take out of it. By understanding the ocean's influence on you and your influence on the ocean, it is possible to make choices that are more ocean-friendly and therefore better for our future. This is what ocean literacy is all about. Wouldn't it be great if more people were ocean literate? Sea Change is encouraging ocean literacy across Europe and motivating people to act. Join us in spreading the word. Sea Change, bringing about a sea change to protect our ocean and our health. Esta campanha pretende que os cidadãos percebam, fazendo pequenas mudanças na sua vida cotidiana, podem também conseguir grandes resultados que ajudam a proteger o oceano. Esta campanha fornece dicas, recursos úteis sobre como fazer e alcançar a diferença. Baseia-se nas mais recentes evidências científicas, com contributos científicos e educadores de diversas disciplinas. Existem outros vídeos, eu não vou passar os vídeos todos, vou passar agora só pequenas partes dos vídeos para vocês terem uma ideia, senão isto atrasa-se muito, mas também há vídeos sobre o oceano e a sua relação com, por exemplo, o oxigênio ou com a saúde humana. Vamos só passar um bocadinho de cada filme. Did you know you can thank the ocean for much of the oxygen you breathe? A substantial portion of Earth's oxygen came from the ocean. Earth's ocean is filled with tiny floating plants called phytoplankton. Over billions of years, these organisms have produced much of the oxygen we breathe today. Remember, there is oxygen from the ocean everywhere. City air, mountain air, your air. We must keep our ocean healthy. Over the years, Para só um bocadinho. É interessante, ainda não tinha visto este vídeo com as legendas e foi engraçado. Foi por causa quando entrei no Ciência Viva, foi um dos primeiros trabalhos que tive, foi fazer as legendagens destes vídeos, por isso estou extremamente contente agora de os ver, que ainda não tinha visto. Human health and the ocean. What's the connection? We live on a predominantly blue planet that's home to a myriad of plants and animals.
Just like them, your health and well-being is linked to the ocean. Follow me, and I'll show you 5 of these links. 1. The planet's life support system. The ocean stores and transfers huge amounts of water and heat. It also captures carbon and produces oxygen. These invisible processes are key in regulating our climate and maintaining life as we know it. Take a look at what you eat and drink today, and think of the climatic conditions needed to produce it. Climate change can influence our well-being through changes in food production, freshwater availability, and the occurrence of extreme weather events. The ocean's capability to protect us has its limits. 2. Food. The Vikings called fish liver oil the gold of the ocean. Seafood provides us with protein and is a... Este, por acaso, não estava legendado, mas nós estamos, até ao fim do projeto, a trabalhar para ter todos a legendagem dos filmes em português, que depois será muito mais fácil para os alunos que pronto, não compreendem o inglês tão bem. E então, não só dos vídeos, mas também de outros recursos que existem. Portanto, também há fichas técnicas. Neste caso, temos uma série de fichas técnicas também que estão, de momento, a ser traduzidas sobre diversas dos tópicos relacionados com o oceano. Aqui, este relacionado com o vídeo que acabámos de ver, relacionado com a alimentação. Todos sabemos que é um tópico também interessante, principalmente nós que gostamos muito de sardinha. A poluição, os plásticos, também é um assunto. Nós vamos ter também vamos ter aqui, no dia 24, a inauguração de uma exposição sobre plásticos, no 24 de maio. Pronto, podem sempre, considerem-se convidados para vir à inauguração da exposição. E por aí fora, há uma série de tópicos que estão aqui nestas fichas, que estão neste momento ainda a ser traduzidas. Também temos outros recursos como infografias, só para mostrar muito rapidamente. Esta relacionada com o impacto dos plásticos no oceano e não só, no ecossistema em geral. Até hoje saiu uma notícia que parece que até afinal o sal grosso já tem vestígios de microplásticos, saiu no público, por isso é já uma situação bastante perigosa a presença dos plásticos e microplásticos na alimentação e até já nos condimentos que nós usamos para a nossa alimentação. Também outra infografia relacionada um pouco com a parte histórica, sobre a evolução do oceano nos últimos 500 anos, desde a altura dos descobrimentos até à atualidade. Estas mudanças são sempre. E depois, para quase terminar, nós temos, eu agora mostro logo de seguida, temos a newsletter com uma série de notícias, outro tipo de informação relacionada com os booklets. Os booklets são pequenos livrinhos que também estão produzidos, que têm uma série de informação sobre o projeto e por aí fora. Tudo que existirá em português brevemente, e também estes tipos de pequenos folhetos também que existem do projeto, e tudo estará disponível até ao final do projeto em português. Pronto, muito obrigado. Eu espero ter tentado poupar um bocado de tempo para a próxima apresentação. Se tiverem alguma dúvida, têm aqui o e-mail da professora Ana Noronha, diretora executiva do Ciência Viva, e o meu. Se tiverem alguma dúvida, sabem que podem sempre enviar um e-mail e nós responderemos
Tentaremos responder sempre em tempo útil a qualquer dúvida. Agora vou passar a palavra à professora Ana Amorim, que irá fazer uma apresentação sobre fitoplâncton, o elo secreto do oceano. Tenho que experimentar. Para trás, aqui se precisar de apontar. Está bem. Bom, então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que me dão... Tenho que desligar este ou não? A oportunidade que me dão de estar hoje aqui e de falar sobre um grupo com que eu habitualmente trabalho, com que faço investigação, com que dou aulas na faculdade. No fundo, eu agora quase que me apetece dar por terminada a minha apresentação, depois daqueles pequenos vídeos que mostraram tão bem feitos e tão sintéticos a dizer a mensagem toda que eu hoje vou querer dar em 45 minutos, e por isso, se calhar, vou saltar muita coisa do que está. Mas, de facto, eu também começo sempre por mostrar esta ideia do planeta azul, porque vai ser crucial para percebermos muitos destes factos que acabamos de ouvir nestes pequenos vídeos. Para mim, o fitoplâncton tem sido um pouco negligenciado em tudo o que é o ensino e a formação que é dada na área das ciências do mar. Nós somos sempre muito sensíveis àquilo que existe à escala humana, àquilo que nós consumimos ou àquilo que nós vimos, e, de facto, a nossa sensibilidade para os organismos microscópicos que vivem num oceano, que ainda agora falámos dos plásticos, uma coisa que para nós é quase o caixote, até há muito pouco tempo era quase o caixote de lixo para onde podíamos deitar tudo, porque a sua vastidão era capaz de receber tudo sem que isso afetasse o seu funcionamento. Portanto, eu vou hoje tentar contribuir com algumas informações mais recentes sobre este grupo, claro que também começando por referir, por um lado, factos tão importantes como aqueles que acabámos de ouvir, sintetizar um bocadinho à base de factos, depois fazer um bocadinho a perspectiva da diversidade deste grupo de organismos, do seu funcionamento, claro que focando sobretudo os grupos mais importantes, aqueles que apresentam maior diversidade e que mais contribuem para a biomassa do fitoplâncton, e depois, por fim, fazer uma ligação de algumas das espécies que de alguma forma afetam a economia azul, ou seja, a economia dos oceanos, porque afetam a exploração dos seus recursos e também têm impacto na saúde humana e que também já foram aqui abordados, chamadas proliferações de algas nocivas. Ora bem, então, começando a falar do fitoplâncton. No fundo, o fitoplâncton são as plantas dos oceanos, o equivalente das plantas dos oceanos. Um aspecto que liga estes dois grupos é a fotossíntese. No fundo, o facto de serem organismos que conseguem converter a luz em energia química, que é depois usada por todos os outros níveis tróficos, e nesse processo tem como molécula central a clorofila A e vai libertar oxigênio. Um passo que foi determinante para a compreensão nas últimas décadas da importância relativa destes organismos foi, em 1978, a possibilidade de levar num satélite no espaço um sensor de cor. A clorofila A é um pigmento, isto quer dizer que ele é possível de detectar
com sensores capazes de ler a sua cor. E, no fundo, é isso que nós aqui conseguimos ver neste mapa, é que a clorofila, o único parâmetro biológico que é visível do espaço, a partir deste momento nós conseguimos ficar com uma ideia da distribuição da biomassa fitoplanctónica à escala global e também numa escala temporal. Neste momento os satélites cobrem diariamente os oceanos e nós conseguimos acompanhar a evolução dessa biomassa fitoplanctónica. Quando olhamos para a distribuição, pegando nesta escala de cores da quantidade de clorofila, percebemos facilmente que a produção ou a biomassa fitoplanctónica ocorre sobretudo nas zonas próximas das costas. Isto, obviamente, está ligado à lixiviação dos nutrientes das zonas terrestres para as zonas costeiras adjacentes. Temos depois, nas latitudes mais altas, também valores mais significativos de biomassa fitoplanctónica e depois temos aquilo que durante muito tempo se considerou e se compara aos desertos terrestres, portanto, os desertos do oceano, correspondente às zonas mais profundas e mais afastadas dos continentes. O que é que quer dizer esta palavra fitoplâncton? O que é que caracteriza este grupo? Já falámos o facto de serem plantas, de fazerem fotossíntese, terem a clorofila A, e depois a outra característica é que eles de facto são organismos errantes nas massas d'água. Embora eles consigam fazer movimentos verticais, muitos casos, eles não são capazes de contrariar a deslocação e o movimento das próprias massas d'água. Já vamos ver mais à frente, do ponto de vista evolutivo, são organismos muito diversos e vão desde organismos procariotas, muito importantes, como vamos ver, a organismos eucariotas mais ou menos complexos, e apenas de um ponto de vista prático nós costumamos regrupar os organismos pertencentes a este grupo de acordo com as suas dimensões. Isto obviamente reflete a nossa capacidade de observação. Claro que o microplâncton, que fica entre 20 e 200 ou um pouco mais micrómetros, corresponde àquele grupo que nós há centenas, não é há centenas, mas há mais de um século, temos vindo a conseguir estudar utilizando o microscópio óptico comum hoje em dia em qualquer laboratório e até em qualquer sala de aula. Depois passamos para uma escala mais pequena, que já está na fronteira do poder de resolução do microscópio e que obviamente só tem vindo a ser acessível essa informação a partir do momento em que nós começamos a desenvolver métodos de análise muito fina da composição em pigmentos que passam a ser marcadores dos diferentes grupos, ou utilização de métodos moleculares, ou microscopia eletrónica, etc., ou a evolução tecnológica. A partir, muito recentemente, a percepção da existência de um grupo de dimensões ainda inferior, reparem, dimensões que se pensava, inclusivamente, que não seriam compatíveis com a existência de sistemas fotossintéticos organizados, ou, em alguns casos, inclusivamente, há organismos eucariotas nesta escala de dimensões, pensava-se que não seria possível existir, e neste caso, claro, são claramente os métodos, tecnologias muito sofisticadas, como as citometrias de fluxo, como as metodologias moleculares, que nos têm permitido aceder a este grupo. Ora bem, recapitulando um bocadinho, a fotossíntese, que também já foi aqui falada, obviamente que, como eu já referi, a clorofila A é uma molécula fundamental nesta transferência de energia luminosa para a química. Neste processo há a libertação de oxigênio, essencial à vida de todos nós, e um outro aspecto muito importante, portanto, este oxigênio libertado na fase luminosa da fotossíntese, a partir da molécula de água, e depois temos a fixação do dióxido de carbono e que se vai converter em moléculas orgânicas que serão depois a fonte de energia de todos os outros elos tróficos. A clorofila A é uma peça central deste processo e, portanto, nós hoje em dia, mais uma vez, a esta escala global, a partir dos dados da clorofila A, começamos a ter uma ideia de qual é, de facto, a contribuição deste grupo para a produção primária global.
obviamente que vamos encontrar um paralelismo entre a biomassa da clorofila e as zonas de maior produção. Mas agora, quando nós vamos comparar a produtividade dos diferentes ecossistemas, e aqui comparando inclusivamente com os ecossistemas terrestres, e deste lado nós temos a produção primária líquida média por unidade diária, nós verificamos que há sistemas aquáticos, costeiros, que são muito importantes e são dos mais produtivos do globo, comparáveis com as florestas tropicais, que são para nós o ex-libris do pulmão do planeta. Se olharmos para a contribuição do Oceano Aberto, vimos que lá está, ele se encontra aqui na parte mais baixa da escala e comparável aos sistemas de desertos terrestres. Mas aqui não estamos a ponderar pela área ocupada por cada um destes sistemas. E o que vocês aqui neste outro gráfico do lado direito conseguem observar é, quando nós ponderamos por essa área, os oceanos passam a ser a maior contribuição para a produção primária global. Portanto, isto é o primeiro... desculpem. Um dos aspectos que eu queria salientar, e a outra característica muito importante que distingue os sistemas de produtores primários marinhos dos produtores primários terrestres é esta outra característica. É que estamos a ter cerca de 50% da produção primária global a ser gerada por uma biomassa que representa menos de 1% da biomassa total global. E isto porquê? Porque, de facto, são organismos de muito pequenas dimensões, com ciclos de vida muito rápidos e com a capacidade de reciclagem de toda a matéria orgânica a uma velocidade diferente dos ecossistemas terrestres. Nós, nos ecossistemas terrestres, temos o investimento em madeira, temos o investimento em estruturas de suporte, nada disso acontece nos ecossistemas aquáticos, no fitoplâncton. E, como já aqui foi dito, cada duas inspirações, uma delas veio do oceano. E, portanto, obviamente, o primeiro facto, já aqui referido, o oxigênio, não nos podemos esquecer, o oxigênio que respiramos veio do oceano. Mas não é só atualmente que a produção de oxigênio pelo fitoplâncton é importante. Ainda durante o início da vida na Terra, foi de facto a ação dos primeiros organismos fotossintéticos, ainda cianobactérias, que há cerca de 2,7 mil milhões de anos foram responsáveis por começar a alterar a concentração de oxigênio na atmosfera. Foi, obviamente, não só um processo biológico, mas também a interação química e geológica, que levaram a que a concentração no oxigênio fosse progressivamente aumentando e pudesse vir a ser compatível com o desenvolvimento ou com a evolução de organismos vivos de uma complexidade progressivamente maior. Ou seja, a vida, tal e qual como nós a conhecemos, dependeu e evoluiu devido aos produtores primários marinhos. Ora bem, mas exatamente como é que são as cadeias tróficas nos oceanos? Onde é que entra o fitoplâncton? Como é que ele, depois de ter fixado o dióxido de carbono, como é que tudo se passa na massa d'água? Também nos últimos anos tem havido uma alteração muito significativa na nossa interpretação das cadeias tróficas marinhas. Nos anos 60, 70, a nossa interpretação era: há uma transferência linear da energia dos produtores primários para os produtores secundários e para os níveis tróficos e sucessivamente para os níveis tróficos superiores. Nos anos 70, começamos a perceber que esta seta não é tão simples quanto isso. Isto é, não são todos os crustáceos do nível trófico superior que são capazes de comer as microalgas. Depende do tamanho. Portanto, nós começamos a encontrar a compartimentação pelas dimensões. Não só foi importante para nós para conseguirmos estudar, obviamente também está muito relacionada com a natureza do predador que os consegue consumir. Mas, além disso, percebeu-se outra coisa. As algas, não só enquanto carbono particulado, libertam carbono dissolvido, e esse carbono dissolvido
vai ser consumido por bactérias. O papel das bactérias vai ser fundamental na reciclagem da matéria orgânica nos oceanos e era um aspecto que era completamente negligenciado até ao final dos anos 70. Outro aspecto, eu não referi ainda a palavra protozoa, mas dentro das algas nós vamos ver que dentro de linhas evolutivas fotossintéticas ocorrem também organismos que nós chamamos de que se poderiam classificar como protozoa. E, portanto, nós, à medida que nós vamos conhecendo melhor o funcionamento das cadeias tróficas, acabamos por perceber que, de facto, não há uma cadeia, não há... o que há, efetivamente, é uma teia trófica muito mais complexa e que justifica a produção final que nós encontramos nos oceanos e que está muito assente num conceito que é o loop microbiano, ou o ciclo microbiano, ou seja, dentro dos pequeníssimos, dentre as bactérias, os pequeníssimos flagelados heterotróficos, nós estamos constantemente a reciclar não só matéria orgânica particulada, mas matéria orgânica dissolvida. As bactérias consomem algas, produzem nutrientes que as algas voltam a poder usar na sua fotossíntese e, portanto, é nos anos 80 que nós, de facto, começamos a ter uma percepção mais correta daquilo que são o funcionamento das teias tróficas marinhas, do papel dos micro-organismos, não só do fitoplâncton, mas bactérias e protistas associados. Aqui, com este esquema, que no fundo é resumir tudo o que eu disse até agora, de facto, há uma mensagem que eu também acho interessante passar, que é, nós no fundo vivemos num planeta, o motor do planeta são os micro-organismos. Quebrar algumas destas linhas dos micro-organismos tem consequências brutais no funcionamento do planeta. Se nós levarmos à destruição do nosso planeta da forma como vamos a levar, o planeta continuará. Nós não somos um elo determinante. Estes micro-organismos de que estamos a falar são fundamentais para o funcionamento e como é óbvio, todos os organismos das diferentes teias tróficas têm na sua base este fitoplâncton. Sem ele, nada existe, inclusive nós. Mas não é só... a regulação do fitoplâncton não se passa só a este nível que acabámos de ver. Tem um outro papel muito importante e que é, sobretudo, no contexto atual das alterações climáticas e do impacto do homem nos ecossistemas através da queima dos combustíveis fósseis, ou seja, o aumento significativo da concentração do dióxido de carbono na atmosfera, aqui já no século XX, o crescimento exponencial do CO2, o crescimento abrupto da concentração de CO2 e, de facto, nós vamos ter, mais uma vez, o fitoplâncton a desempenhar um papel fundamental. Porquê? Quando na fotossíntese, através da fotossíntese, o fitoplâncton fixa o CO2, muito deste plâncton vai ser consumido na dita teia trófica, mas, por exemplo, todos os detritos fecais que são produzidos vão ter tendência a afundar. Uma vez formados esses detritos focais, a tendência é para eles se agregarem. Muitas das próprias células do fitoplâncton têm esqueletos inorgânicos que, mais uma vez, vão contribuir para aumentar a densidade dessas partículas. E, no fundo, o que acontece é que nós temos também o fitoplâncton a ser o motor daquilo que nós chamamos a bomba biológica de transporte do carbono da atmosfera para as zonas profundas do oceano, onde vão ficar retidas por milhares e milhões de anos. Portanto, se nós pensamos, por exemplo, nas nossas florestas, de facto, temos a fixação do dióxido de carbono, mas a decomposição da matéria orgânica rapidamente devolve esse dióxido de carbono à atmosfera. O que é fundamental para tamponarmos a entrada de CO2 é transportá-lo
para onde ele não pode voltar a ser transportado novamente para a atmosfera. Não é só o carbono gerado pela fotossíntese, são os esqueletos carbonatados e são ainda, em resultado daquele loop microbiológico, a produção de moléculas orgânicas cada vez mais recalcitrantes, que não vão ser facilmente degradadas e que irão depositar-se nos fundos marinhos, como eu disse, por milhares ou mesmo milhões de anos. É, portanto, um aspecto fundamental do equilíbrio do nosso planeta, com um papel tão importante como aquele que é, hoje em dia, o de contribuir para a regulação do nosso clima e tamponar o problema grave das alterações climáticas. Um pouco na sequência disto que nós estamos, que eu acabei agora de referir, de facto, ao longo da história da Terra, o fitoplâncton tem contribuído com reservas, com recursos minerais e energéticos indispensáveis ao funcionamento da nossa sociedade atual. Temos um grupo, isto desformatou, temos um grupo, o grupo das diatomáceas, que tem uma parede rica em sílica, cujos depósitos geram as formações de diatomite, com aplicações muito variadas, desde combate a pragas, estarem nas nossas pastas de dentes, as mais variadas aplicações. Temos, noutro caso, o grupo dos cocolitófos, que eu também já irei referir, que são organismos do nanoplâncton, que têm estas pequeníssimas placas de carbonato de cálcio, de dimensões inferiores a 1 micrómetro, e que são, na história da Terra, responsáveis por as formações de CRE. Neste caso é os White Cliffs of Dover. Temos aqui a casa para servir de escala. Este CRE é aquilo, o giz com que nós escrevemos, ou que escrevíamos nos quadros. Se nas salas de aula quiserem raspar e observar ao microscópio um bocadinho de giz, o que vão encontrar são estas pequeníssimas peças do exoesqueleto destas microalgas. E, obviamente, aquilo que foi o motor da nossa civilização industrial, a exploração do petróleo, cujo principal reservatório teve origem no fitoplâncton. Portanto, mais uma vez, o nosso estilo de vida, embora se calhar não tenhamos consciência disso, e a evolução das sociedades humanas esteve totalmente dependente da história passada do fitoplâncton. Pronto, estes eram os principais, os 5 factos que eu queria começar por enquadrar. Mas agora, então, olhando para este grupo e tentando perceber a sua diversidade. Este esquema que eu aqui tenho procura resumir, não está completo, mas procura resumir aquilo que nós hoje em dia pensamos sobre a forma como evolutivamente a vida está organizada. Temos 2 grandes grupos procariotas, os bactéria e a arqueia, e pertencente ao grupo do fitoplâncton encontramos nas bactérias as cianobactérias. Depois temos aqui o grande domínio eucária. E na eucária temos, obviamente, as mais variadas linhas evolutivas. O fitoplâncton pertence, todos estes círculos que eu agora aqui pus, o fitoplâncton está ligado a todas estas diferentes linhas evolutivas. Ou seja, nós quando falamos de fitoplâncton, é uma coisa só, de facto, funcional. Do ponto de vista evolutivo, são organismos, reparem, muito mais diferentes entre si, com uma história evolutiva mais diferente do que os animais são dos fungos ou das esponjas. Está certo? E as plantas são uma grandíssima monotonia. As plantas resultam de uma linha evolutiva que também tem as algas verdes e são todas evolutivamente a mesma coisa. Portanto, estudar o fitoplâncton, olhando para este panorama, obviamente, põe-nos muitas perguntas. Então, como é que é possível que todos estes grupos, evolutivamente tão diferentes, tenham a fotossíntese? Mais uma vez, desculpem, as plantas, então, voltando atrás, esqueci-me desta animação.
Um aspecto que eu aqui gostaria de salientar e depois dizer que as plantas de facto não têm graça nenhuma, de facto as plantas são um grupo com uma imensa diversidade específica. E o fitoplâncton, nesse aspecto, não consegue competir. Mas, de facto, o fitoplâncton tem uma imensa diversidade filogenética, enquanto que as plantas são apenas uma linha evolutiva. Mas então, como é que se pode explicar a ocorrência deste processo fotossintético em linhas evolutivas tão diferentes? Aquilo que nós hoje em dia sabemos de quais são os processos que estiveram envolvidos na evolução da vida. Não é só a transmissão vertical de genes. Há processos como a endossimbiose, a teoria endossimbiótica, que nos explicam a aquisição da capacidade fotossintética. E como é que este processo aconteceu? Inicialmente, há, a partir de uma cianobactéria, a formação de um primeiro evento de endossimbiose. E nós, a esses primeiros eventos, nós chamamos endossimbiose primária. E temos 3 grandes linhas de organismos fotossintéticos resultantes dessas endossimbioses primárias. Por um lado, as algas verdes, que vão dar a linha evolutiva das plantas. Por outro lado, as algas vermelhas. E ainda um terceiro grupo, muito menos conhecido e bastante menos importante em termos de diversidade e de abundância, as glaucófitas. O fitoplâncton marinho vai, sobretudo, ocorrer a partir daquilo que nós chamamos, a seguir, as endossimbioses secundárias. Ou seja, um organismo que já é fotossintético vai ser, por sua vez, o endosimbionte, ou o cloroplasto, do novo organismo eucariota. E então aí nós vamos começar a perceber porque é que linhas evolutivas tão diferentes apresentam a mesma capacidade fotossintética, com a mesma clorofila A, como pigmento central da fotossíntese. E é esta linhagem que tem origem nesta endossimbiose primária das algas vermelhas que vai dominar os ecossistemas marinhos. São elas os dinoflagelados, as diatomáceas, os cocolitóforos ou as aptófitas, para além, obviamente, também das algas verdes, mas serão estes o grupo dominante. E então, agora entrando em detalhe em cada um destes grupos. Em primeiro lugar, falar das cianobactérias. É um grupo, como vocês podem ver, é relativamente recente o conhecimento da sua existência. São organismos de muito pequenas dimensões que colonizam praticamente todas as massas de água do oceano e há 2 grandes géneros dominantes no oceano, o gene Synechococcus e o gene Prochlorococcus. O gene Prochlorococcus pensa-se que será provavelmente o organismo mais abundante em todo o planeta. Um aspecto interessante das cianobactérias é que, tal como outras cianobactérias, são os únicos organismos no planeta que são capazes de fixar o azoto atmosférico. Isto quer dizer que elas vão ser capazes de colonizar zonas que outros organismos não são capazes de o fazer por falta deste nutriente essencial à constituição de proteínas, etc, etc. Então, e agora olhar onde estão distribuídos estes organismos, procariotas ou cianobactérias. Reparem, nesta escala de cores, portanto, o azul menos concentrado, o verde como mais concentrado, onde é que elas estão? Nos tais desertos que nós há pouco referimos como desertos oceânicos das massas de água afastadas dos continentes e de maiores profundidades. Bom, e agora passando para os principais grupos eucariotas. São normalmente 3 os grandes grupos que referimos. Os dinoflagelados, que representam dentro desse grupo mais de 50%, as diatomáceas e os tais cocolitóforos. No caso das diatomáceas e dos cocolitóforos, eles têm uma particularidade. Têm esqueletos ou revestimentos celulares ricos num determinado elemento, no caso dos cocolitóforos em cálcio, no caso das diatomáceas em sílica. Isto obviamente também vai determinar a sua distribuição, porque
a disponibilidade destes diferentes nutrientes vai ser essencial. Os dinoflagelados não têm revestimentos celulares mineralizados e, portanto, a sua distribuição não está dependente da disponibilidade desses elementos. E, portanto, isso será um dos fatores que vai levar, por exemplo, à sucessão ecológica dos diferentes grupos durante as épocas do ano, ou numa escala geográfica relativamente aos continentes. Então, ainda agora, passo a passo por cada um dos grupos. As aptófitas, a que pertencem os cocolitóferos, não é só este grupo que eu estou a chamar cocolitóferos, há outros que não produzem os tais esqueletos carbonatados, mas os mais abundantes e os mais ricos em termos específicos são, de facto, este grupo que nós que atribuímos este nome, obviamente pelo seu aspecto de esfera e por ter o tal exoesqueleto que lembra inorgânico, uma pedra, não é? São claramente formas planctónicas, a maior parte, em algum caso, são flagelados, há, no entanto, outros que não são, mas, como vamos ver, têm ciclos de vida que alternam formas flageladas com formas não flageladas e, portanto, acaba por poderem ser descritos como organismos flagelados. São todos fotoautotróficos e são designados por aptófitas porque têm um prolongamento que não é um flagelo, é designado por aptonema. São unicelulares, não há formas coloniais e a sua grande característica é, de facto, a presença do carbonato de cálcio no seu exoesqueleto. Aqui está o exemplo do ciclo de vida. Eles tanto podem ter células diploides que se reproduzem e, neste caso, não serem flageladas, e em determinadas condições mudam para a fase haploide, que continua a ser uma fase com capacidade de se reproduzir e gerar uma nova população, mas, neste caso, flagelada. Porquê é tão importante? São dos grupos que produzem as maiores concentrações e biomassas que chegam a atingir centenas e centenas de quilómetros no oceano. Aqui temos um exemplo, junto à Cornualha, no Reino Unido. O que nós aqui estamos a ver, estas massas leitosas, vistas também do espaço, não são mais do que milhões destas pequenas peças que constituem o exoesqueleto, que, quando há o colapso do volume, se libertam e ficam em suspensão na massa d'água, dando a cor de leite ao oceano. E aqui, mais uma vez, a imagem das formações fósseis que originam neste grupo, que têm origem neste grupo de organismos. Como é que é a distribuição deste grupo nos oceanos? Aqui temos a distribuição anterior dos das proclorófitas, aqui temos a distribuição das aptófitas. Uma distribuição que acaba por colmatar a distribuição, ou é complementar, em parte, da distribuição dos proclorófita. Vou andar um pouco mais rápido, senão não terei tempo. As diatomáceas. As diatomáceas são também formas de vida livre, também algumas são simbiontes. A sua principal característica é terem as paredes com deposições de sílica e, obviamente, isso faz com que elas tenham tendência a depositar e, por isso, estão extraordinariamente dependentes da turbulência do oceano para se manterem em suspensão. Não têm flagelos, portanto, de facto, neste caso, nem sequer são capazes de fazer migrações verticais se não houver a tal turbulência do oceano a permitir o seu transporte para a zona iluminada. São formas de uma beleza extraordinária. Aqui estamos a ver ao microscópio óptico estas que estão aqui mais amareladas, numa técnica de campo escuro, porque, de facto, a sílica não é mais do que uma caixa de vidro e, portanto, praticamente invisível quando nós fazemos uma montagem entre lâmina e lamela.
Estas imagens são microscopia eletrónica de varrimento e, portanto, nós aí já conseguimos perceber em detalhe as ornamentações. O facto de elas não terem capacidade de mobilidade, elas vão apresentar uma série de adaptações que vão aumentar a sua superfície relativamente ao seu volume, facilitando a sua flutuabilidade. E é isso que aqui também, mais uma vez, em microscopia eletrónica, conseguimos ver que a maior parte das diatomáceas planctónicas formam cadeias e apresentam grandes prolongamentos de sílica, sedas, que têm essa função de contribuir para a sua flutuabilidade. Têm ciclos de vida muito engraçados. Elas são uma caixa de sílica, se elas são de vidro, elas quando se multiplicam vai acontecer que vão ter que refazer uma nova caixa. E o que é que acontece? A caixa vai sempre usar a tampa da anterior e, portanto, vai usar como tampa a metade da célula anterior. Isto quer dizer que elas vão sempre diminuindo de tamanho, até que chega a um ponto em que, eventualmente, se não houver um outro processo do ciclo de vida, elas acabariam por não existir. E, de facto, o que acontece é que há um tamanho crítico que vai induzir a reprodução sexuada. E, nessa altura, obviamente, os gâmetas não têm o exoesqueleto de sílica, vão permitir a formação de um zigoto que vai repor a dimensão máxima da espécie. É isso que aqui tenho representado, são fotografias do nosso laboratório, em que tínhamos em cultura uma diatomácea que tinha atingido uma dimensão muito pequena, ocorre a reprodução sexuada, aqui está o zigoto a crescer, 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 e por fim, lá dentro, refaz no tamanho máximo a diatomácea, que depois irá reproduzir-se vegetativamente, voltando a diminuir por ali fora. E as diatomáceas, como se distribuem, reparem, muito dependentes de todos os processos que ocorrem próximo das costas, obviamente um dos aspectos, porque a sílica vem da lixiviação terrestre. Outros aspectos, porque há processos de afloramento de massas de água e de transporte de águas dos fundos para a superfície, turbulências que favorecem o transporte para a zona fótica das diatomáceas. E, por fim, os dinoflagelados. Os dinoflagelados, como o nome indica, têm flagelos, portanto, são capazes de movimentos verticais, e eu vou saltar tudo o que aqui está escrito para dizer que são uns autênticos terrores dos oceanos. Eles chamam-se dino, que quer dizer rotação, têm dois flagelos, um que os vai fazer rodar sobre si mesmo, o outro que os vai guiar numa determinada direção, têm formas muito variadas, não vou entrar em grandes detalhes, mas o que vão ter é estratégias tróficas muito diversas. E é aqui que aparece o tal exemplo da linha evolutiva fotossintética, que depois pode fazer tudo o que lhe apetece, com espécies que são capazes de fazer tudo o que lhes apetece. Os ciclos de vida também são variados, têm formas planctónicas, por vezes o zigoto, quando se forma, perde os flagelos e vai ficar a dormir no fundo dos oceanos, as zonas não muito profundas, portanto são espécies normalmente tendem a ser costeiras, mas só por curiosidade, em sedimentos fósseis foi possível germinar quistos, como nós chamamos, com 150 anos depois de estarem enterrados, com uma fisiologia semelhante àquilo que aparece nas formas planctónicas atuais. Também são simbiontes, são um simbionte fotossintético essencial no funcionamento dos corais. Quando falamos em lixiviação dos corais, é exatamente a destruição do endosimbionte responsável por fornecer energia ao cnidário. São parasitas, parasitam-se a si próprios e são capazes da chamada mixotrofia, ou seja, tanto têm cloroplastos, mas se tiverem com pouca luz, são capazes de atacar o vizinho e comê-lo. Aqui, por exemplo, temos um dinoflagelado, este está a atacá-lo, neste momento está a devorá-lo, não é? E agora vai ficar a ruminar, a flutuar e a ruminar. Aqui, este limite que aqui está é este dinoflagelado que comeu este, que tem esta forma
estão a ver lá dentro e vai ficar a flutuar, a ruminar enquanto digere aquele outro organismo. Mas ainda são mais sofisticados. Aqui temos uma espécie que se tinha conseguido cultivar, não se percebia se era fotossintética, ela tinha cloroplastos, mas que esquisito, e porque é que ela ao fim de alguns meses não se reproduz e acaba sempre por morrer, porque de facto ela não tem os seus próprios cloroplastos, ela tem cleptocloroplastos, ela rouba os cloroplastos do seu alimento. Mas como é muito complicada, não vai roubar ao alimento diretamente, ela vai apanhar um zooplanctonte que entretanto comeu uma outra alga e vai sugar os cloroplastos que este zooplanctonte tem. Estão a ver que ele agarrou e agora suga e usa os cloroplastos que sugou durante alguns meses, se for preciso. Tem outra particularidade. São os únicos micro-organismos fotossintéticos, protistas, capazes de bioluminescência. E aqui só chamar a atenção, bioluminescência é um processo fisiológico, não tem nada a ver com fosforescência, é um processo fisiológico mediado por uma enzima, a luciferase. São, no fundo, os pirilampos do mar. Bom, depois de falar tudo sobre... Agora vou falar dos maus da fita. São muito poucos os maus da fita, mas são alguns e podem ter consequências muito graves. As chamadas proliferações de algas nocivas. Vou passar rapidamente, mas os primeiros eventos que vou descrever são aqueles que são nocivos mais numa perspectiva de gerarem alteração da cor do mar e terem, por exemplo, efeito ao nível do turismo, do lazer, como há pouco diziam, mas como num país como nós, que dependemos, a nossa economia depende quase exclusivamente, ou cada vez mais, do turismo, episódios destes são particularmente graves. Neste caso é uma espécie inócua, mas que altera a cor do mar e, obviamente, tem consequências. Aqui um exemplo recente de um destes eventos nas praias de Gaia. Aqui temos um exemplo em 2004, no verão, no Algarve, afetando toda a costa da Albufeira. Mais uma vez, uma espécie que não é nociva, no seu sentido, não faz mal nenhum, mas evidentemente que não é agradável banhar-nos nestas águas e, sobretudo, as autoridades têm que ter prevenção e interditar a ida às praias enquanto não ficar esclarecida a natureza do organismo. Mas depois temos um outro grupo, esse sim mais preocupante. Aqueles que, independentemente de existirem em grandes concentrações ou baixas concentrações, produzem toxinas que chegam até nós através da cadeia trófica. Os vetores podem ser os organismos filtradores. Os organismos filtram por dia centenas de litros de água, acumulam as toxinas e nós, ao consumirmos, obviamente somos afetados por essas toxinas. É muito importante esta mensagem: as toxinas não afetam, não dão cheiro, não afetam o sabor, não são alteradas pela temperatura, portanto nós cozinharmos não afeta e, portanto, só há um método de detecção: a análise fina nos centros de monitorização. Em Portugal, o centro responsável é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quem são os intervenientes? A grande maioria são os dinoflagelados. Em Portugal, o Gymnodium catenatum e o Alexandrium minutum. Esta toxina é uma toxina paralisante. Foi responsável pelos primeiros eventos que levaram a mortes antes de conhecimento deste evento. Já acabou. Levam à morte por asfixia. Paralisam os músculos, tem a ver com as sinapses neuromusculares e, portanto, se não conseguirmos chegar a suporte artificial de respiração, poderemos morrer. Um outro caso são as toxinas diarreicas. Estas são as que mais prevalecem na nossa costa. É devido a estas toxinas que mais frequentemente a apanha de bivalves ocorre, mas os sintomas são sobretudo gastrointestinais e as pessoas tendem a desvalorizar. De qualquer forma, fica aqui o alerta que não está ainda claro, não sei se tenho aqui isso escrito, se a exposição crónica não poderá ser indutora de tumores hepáticos. E agora, na nossa costa, temos um outro grupo também responsável por
problemas de toxicidade e são as toxinas amnésicas, neste caso produzidas por uma diatomácea. E aqui ponho só um exemplo, não vou perder muito tempo, mas há quem diga que a inspiração de Daphne du Maurier para o livro The Bird, que depois deu o filme do Hitchcock, tenha sido a ocorrência de um problema, porque de facto esta toxina afeta não só o homem, mas os vertebrados marinhos, e poderá ter levado à perda de orientação das aves. Aqui, por exemplo, é o encontro no Chile de, como é que se diz, dar à terra manadas inteiras de mamíferos que morreram e que, mais uma vez, pode estar associado à presença de toxinas amnésicas através do consumo na cadeia trófica, nesse caso de peixes planctívoros, destas toxinas. E para terminar, os peixes também podem ser um vetor. Neste caso, são os peixes do topo da cadeia trófica, que consomem pequenos peixes planctívoros, que consomem as microalgas que vivem, tóxicas, que vivem na superfície dos corais e macroalgas, etc. Aqui temos o género responsável, o género Gambierdiscus, volta a ser um dinoflagelado. Aqui temos uns crinádeos completamente cobertos por esta pequeníssima microalga. Também aqui é uma situação muito grave, pode levar à morte e tem consequências, muitas vezes, que os sintomas duram anos. E problema dos problemas, era uma situação que pensava-se confinada às zonas tropicais, era uma situação circuntropical, mas na Madeira começámos a ter os primeiros problemas ligados ao consumo de peixe do topo da cadeia trófica. Neste caso foram os guardas do Parque das Ilhas Selvagens. E, por fim, o último exemplo, novas formas de transmissão das toxinas que não eram conhecidas até há relativamente pouco tempo e que têm a ver com a produção de toxinas que têm efeito dérmico, provocam dermatites de contacto ou são transportadas no aerossol marinho e, portanto, o seu efeito está muito para além do seu ponto de produção, não precisam de um vetor para chegar até nós, podem facilmente ser transportadas pela corrente marinha. Para terminar, isto é o site do IPMA. No site do IPMA, hoje em dia, e eu acho que é importante divulgar isto para o público em geral, porque o problema não é comprar o pescado no circuito comercial. É nós, quando vamos à praia, colhermos nas nossas mariscadas e podermos arranjar problemas. Nunca o façam e passem testemunho disso aos vossos alunos, sem consultar primeiro o site do IPIMAR. Está bom? E vou acabar. Pronto, muito obrigada. Só uma pequena nota antes de passarmos ao próximo palestrante. Quem não estava no início, nós estamos a passar uma folha de presenças. A folha tem que ser passada, é uma folha diferente por cada palestra. Por favor, assinem, porque precisamos ter sempre a confirmação que a pessoa esteve presente em cada uma das palestras. Está bom? A seguir vamos ter a doutora Maria Teresa Cabrita, do IPMA e do Propolar, a falar sobre efeitos contaminantes no fitoplâncton em sistemas costeiros. Quero também agradecer pela fantástica apresentação e fiquei triste de saber que há uma espécie que tem um nome parecido com o meu, que é tóxica, mas obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço imenso o convite para estar aqui para vos apresentar os efeitos de contaminantes em fitoplâncton nas zonas costeiras e para vos dar uma espécie de um pequeno tour sobre o que é que se faz em investigação nesta temática. No seguimento daquilo que a doutora Ana Amorim apresentou aqui, e foi extremamente interessante, eu devo referir uma coisa. Ela foi minha professora quando eu iniciei os meus estudos na universidade e, de facto, foi uma das pessoas que me motivou mais para o fitoplâncton, foi a Ana.
e provavelmente a investigação que eu faço agora e que tenho feito ao longo dos anos tem um bocadinho a ver com este gosto enorme pelo fitoplâncton que ela me incutiu desde nova. E, portanto, o que eu hoje vou apresentar aqui é não o fitoplâncton que a Ana já vos apresentou, mas os efeitos dos contaminantes nas comunidades fitoplanctónicas e a importância que há em encontrarmos bons indicadores que nos ajudem a avaliar a qualidade da água e que nos ajudem também a monitorizar a contaminação nas zonas costeiras. Ora bem, o que é que nós entendemos por ecossistemas costeiros? São aquelas faixas de água oceânica que adjacente às linhas de costa dos continentes, são os estuários e as lagoas costeiras, por exemplo, e aqui temos alguns exemplos do estuário do Tejo, da Lagoa de Óbidos e até de uma ilha na Antártida, a ilha de Deception, onde nós fizemos grande parte dos nossos estudos de contaminação. Ora bem, a contaminação pode ocorrer por processos naturais, por exemplo, na ilha de Deception, esta contaminação tem a ver com a atividade vulcânica, que liberta contaminantes para a água, ou pode ser uma contaminação antrópica decorrente das atividades desenvolvidas pelos homens nestas zonas costeiras. Independentemente de ser uma contaminação natural ou antrópica, o resultado é sempre o mesmo, é a mobilização destes contaminantes para a coluna d'água e os problemas que podem causar. No caso da contaminação natural, vou-vos dar aqui este caso particular da ilha de Deception, na Antártida. Era uma ilha, como vocês veem, tem esta forma ligeiramente circular e era de facto um vulcão. E a última erupção vulcânica que ocorreu em 1970 fez com que a caldeira vulcânica colapsasse e fosse inundada pelo oceano, o que lhe deu a forma a esta ilha tão particular. Eu gostava que vissem ali naquela zona o canal de entrada de comunicação da lagoa que se formou com o oceano. Esta ilha tem ainda muitas manifestações vulcânicas, como podem ver através destas fumarolas que são visíveis em toda a zona de praias que circunda a lagoa. Existem também fumarolas deste género submarinas. Veem aqui que às vezes as emissões são bastante grandes e queima, de facto queima. Só para vos dizer, existem microalgas capazes de viver nestas zonas, onde a água é extremamente quente, é absolutamente fantástico. As microalgas é uma coisa incrível, conseguem viver nos ambientes mais agrestes. E, portanto, o que acontece é que os contaminantes que são libertos por estes vapores, e no caso da ilha de Deception, o contaminante principal é o mercúrio, vai ser mobilizado para a coluna d'água e vai poder influenciar as comunidades fitoplanctónicas que habitam nestas zonas. Só para vos dizer, uma coisa muito interessante é que as concentrações que nós encontramos na coluna d'água nesta ilha de Deception são tão elevadas que, quando fazemos simulações em laboratório utilizando outras espécies de fitoplâncton, o fitoplâncton morre. E, portanto, é mesmo muito interessante estudar estes sistemas para compreendermos como é que o fitoplâncton consegue, no local, sobreviver a estas concentrações elevadíssimas de mercúrio. Em termos de contaminação antrópica, há várias fontes. Há efluentes que são descarregados diretamente nas zonas costeiras, nos estuários, como sabem, e que libertam para o meio metais pesados, por exemplo, que não são eliminados nos processos de tratamento das hectares. E, portanto, isso vai causar imediatamente uma contaminação. Também os detritos industriais que muitas vezes se encontram nas zonas adjacentes aos estuários e às lagoas costeiras também são outra fonte de metais. As dragagens que são frequentes nas zonas costeiras são muitas vezes utilizadas para assegurar a navegabilidade dos canais nestas zonas e são feitas com muita frequência. Todos os anos há dragagens no nosso estuário do Tejo, por exemplo.
são alguns dos fatores que contribuem para a contaminação. Vem aqui uma draga em pleno funcionamento. Há muitas atividades portuárias, como por exemplo a limpeza dos navios, algumas artes de pesca que removem os sedimentos do fundo e, portanto, também têm como resultado a mobilização destes contaminantes para a coluna d'água. Ora bem, como a doutora Ana vos falou sobre as teias alimentares, aqui há uma grande importância no efeito destes contaminantes, porque rapidamente podem ser absorvidos pelos organismos da base das teias alimentares marinhas, nomeadamente o fitoplâncton. Portanto, é, digamos que o veículo principal, inicial nesta cadeia de absorção de contaminantes para os organismos vivos destes sistemas costeiros. Tem aqui um exemplo muito simplificado, como podem ver, não é uma teia, é uma coisa muito linear, mas que vos mostra só uma coisa muito simples, que é, temos o fitoplâncton no início como o veículo inicial de retenção destes contaminantes que são libertados para os sistemas marinhos, que depois vai ser ingerido por zooplâncton e por aí fora, e estes contaminantes vão sendo transmitidos, passados de nível trófico em nível trófico, de maneira a que os organismos que pertencem aos níveis tróficos superiores têm uma concentração bastante mais elevada e muitas vezes preocupante de contaminantes. Ora bem, para se compreender bem toda esta dinâmica dos contaminantes e o modo como afetam o fitoplâncton e como também podem afetar a nós, é importante compreender a química dos contaminantes a nível da distribuição, do ciclo químico e da especiação química e ver de que modo é que, ou por um lado, por limitação de alguns elementos vestigiais ou por a ocorrência de níveis extremamente elevados destes contaminantes, podem afetar o fitoplâncton. E o fitoplâncton responde de várias maneiras. Nós podemos ver estas respostas do fitoplâncton a nível molecular, celular, ao nível da comunidade e depois inferir em relação às consequências para o ecossistema. Por outro lado, o próprio fitoplâncton, ao ingerir estes elementos vestigiais, e também produzindo compostos quelantes que condicionam a concentração dos contaminantes na água, vai influenciar esta química toda dos contaminantes. Portanto, é muito importante nós percebermos este ciclo todo para conseguirmos compreender, de facto, qual é o impacto destes contaminantes nos sistemas costeiros. E, portanto, nós usamos o fitoplâncton, além de querermos saber o que é que acontece ao fitoplâncton, nós também o podemos utilizar como uma ferramenta. E porquê? Porque o fitoplâncton reage muito rapidamente a alterações do meio, absorve níveis muito elevados de metais e tem uma fisiologia que se tem verificado ser muito sensível a vários tipos de contaminantes. E, portanto, nós podemos usá-lo para encontrar indicadores eficientes que nos permitam avaliar alterações da qualidade da água e observar, verificar o estado ecológico destes sistemas costeiros. Há vários tipos de contaminantes, como sabem. Eu vou-me focar aqui nos metais vestigiais, que têm sido o objeto dos trabalhos que temos desenvolvido. São aquilo que está a vermelho nesta tabela periódica. E se olharem agora para esta tabela deformada, que mostra a ocorrência dos elementos de acordo com a sua abundância relativa na Terra, podem ver que nesta zona aqui, correspondente aos metais, eles ocorrem em concentrações, em abundâncias muito mais reduzidas comparativamente, por exemplo, a elementos como o hidrogênio, o carbono ou o oxigênio. Daí o nome elementos vestigiais, porque de facto eles ocorrem em concentrações em quantidades muito mais pequenas. Ora bem, dos estudos que nós temos feito, nós dedicamos a escolher os metais vestigiais que observávamos ocorrerem em concentrações muito elevadas quando havia eventos de contaminação nestas zonas costeiras. E
Os elementos em que nos focámos foi no vanádio, no cromo, no manganês, no ferro, no cobalto, níquel, cobre, zinco, no molibdênio, no cádmio, no mercúrio e no chumbo. São os nossos, digamos que, elementos vestigiais de eleição. Eu só queria ressalvar aqui uma coisa, é que o mercúrio, de facto, não é propriamente um metal, é um metaloide. Mas perdoem-me se eu aqui no meio desta conversa mais informal lhe chamar metal. Portanto, ele faz parte deste grupo que teve importância para os nossos estudos, exatamente porquê? Porque o mercúrio pode ocorrer em concentrações muito elevadas quando há dragagens ou, por exemplo, numa ilha como Deception, que tem atividade vulcânica. E o que nos preocupa não é a existência destes elementos na água por si só. O que nos preocupa é o aumento da concentração destes elementos acima dos níveis naturais que ocorrem naturalmente na água, nos sedimentos e nos organismos. Isso é que nos preocupa. Só para terem uma ideia, as emissões globais destes elementos vestigiais por fontes antrópicas, veem neste mapa em que se mostra para o níquel, cobre, zinco, arsénio, cádmio e chumbo, as fontes antrópicas são de longe as mais importantes. E aqui podem ver para o zinco e para o chumbo que as fontes antrópicas são de longe a fonte mais importante destes elementos vestigiais na água, comparativamente com as fontes naturais. Só para vos dar uma ideia do Mar do Norte, quais são as atividades e as fontes destes metais para a água, a nível do cobre, do zinco, do cádmio, do mercúrio e do chumbo, podem ver que as dragagens são dos processos mais preocupantes, são aqueles que fazem libertar maior quantidade de elementos vestigiais para a água, seguidos dos rios que transportam uma série de efluentes. E se virem as descargas industriais, aparecem aqui com muito menor expressão. Portanto, as dragagens são, de facto, um dos processos antrópicos mais preocupantes neste problema da contaminação destas zonas costeiras por elementos vestigiais. Muitos destes elementos vestigiais são essenciais para o fitoplâncton. Por exemplo, o zinco faz parte da RNA polimerase, o níquel da urease, que medeia a hidrólise da ureia, o cobre, que faz parte da citocromo-oxidase, responsável pelo transporte eletrónico mitocondrial, o cobalto, que é um cofator em vários enzimas. E, portanto, sem estes elementos, de facto, não há vida, o fitoplâncton não pode crescer. O grande problema é quando estes elementos ocorrem em concentrações tão elevadas que se tornam tóxicos. Alguns outros elementos vestigiais não têm uma função biológica, fisiológica conhecida e, portanto, quando ocorrem, mesmo em concentrações muito pequeninas, baixinhas, são sempre tóxicos. É o caso do mercúrio e é o caso do chumbo. E estes, devo dizer, que são dois elementos que ocorrem sempre em grandes concentrações, quando, por exemplo, há dragagens. Ora bem, quando estes elementos aparecem em concentrações muito elevadas, eles têm grandes impactos a nível fisiológico, podem alterar a permeabilidade das membranas, reduzir a fixação do carbono, inibir o consumo de oxigênio na respiração, alteram a absorção dos nutrientes, inibem várias reações enzimáticas e podem mesmo inibir a síntese de várias proteínas. Portanto, há imensos impactos causados pela incorporação destes elementos vestigiais nas células fitoplanctónicas. E, portanto, com tudo isto, sabendo tudo isto, nós, de facto, vamos utilizar, ou tentamos utilizar o fitoplâncton como uma ferramenta que nos ajude à monitorização e à avaliação da qualidade da água. E focámos-nos principalmente nas diatomáceas. Não foi só porque a Ana me motivou para as diatomáceas, mas porque elas são um constituinte importante das comunidades fitoplanctónicas das zonas costeiras que nós estudamos. E, portanto, focámos nelas. Têm um tamanho relativamente grande, entre aspas, que nos permite, de algum modo, facilitar o trabalho laboratorial
E destas diatomáceas é preciso frisar que são um grupo que absorve muito rapidamente os metais que existem na água. Portanto, são boas espécies para nós utilizarmos para os nossos estudos. Nestes estudos nós focamos em duas espécies de diatomáceas em particular, no Phaeodactyl tricornuto. Veem porque é que ele se chama tricornuto, pela imagem, é fácil. É uma espécie que é tolerante a um intervalo muito alargado de temperaturas e de salinidade. Responde muito rapidamente a flutuações nas concentrações de metal na coluna d'água, mesmo que essas flutuações sejam pequeninas. E tem uma outra característica que para nós foi muito importante, é que ele tolera bem a imobilização, que é uma técnica que nós precisamos de utilizar para os nossos estudos, e já vou explicar porquê. A outra espécie, ou várias espécies que utilizamos, foi o Coscinodiscus, tem este aspecto circular. É também, como o Phaeodactyl, tolerante a um intervalo alargado de temperatura e salinidade e também responde muito rapidamente a flutuações na concentração de metais vestigiais. Ora bem, o que é que nós fizemos? Usamos estas duas espécies e tentámos encontrar indicadores a nível do crescimento celular, da fotossíntese, da composição de pigmentos e da estrutura dos pigmentos, de maneira a ter respostas fisiológicas evidentes que nos permitissem, de facto, adotá-los como bons indicadores. E então, começámos os nossos trabalhos basicamente no estuário do Tejo, porque é um estuário onde todos os anos há várias dragagens para manter exatamente, dos canais e, portanto, é fácil nós conseguirmos saber quais são as alturas em que vão ser feitas estas dragagens e fazer os nossos estudos enquanto elas decorrem. E na ilha de Seção, porque, por contraste, não há aqui muita atividade, não há atividade humana contaminante e, portanto, aqui a fonte de contaminante é a atividade vulcânica e, portanto, além disso, o contaminante aqui por excelência é o mercúrio e não outros elementos. Portanto, usamos estes dois locais como os nossos laboratórios de estudo para esta temática da contaminação do fitoplâncton. E a primeira coisa que tivemos que fazer foi, primeiro, ter a certeza que, quando há estes eventos, ou há uma dragagem ou a atividade vulcânica a libertar mercúrio, de facto, estes contaminantes passam para a coluna d'água. Portanto, é preciso ir lá, na altura, por exemplo, em que está a ocorrer uma dragagem, e medir a concentração. Pode haver uma grande remexidela nos sedimentos do fundo, mas, de facto, não haver grandes repercussões em termos de concentração destes metais vestigiais na água. Portanto, foi preciso ir lá e determinar. E nestes gráficos, para o crómio, para o cádmio, para o mercúrio e para o chumbo, o que nós fizemos foi monitorizar, tirar amostras de água e determinar a concentração destes elementos no período pré, durante e pós-dragagem. E o que vê é que, na generalidade, as concentrações aumentam bastante durante o período das dragagens, que está ali representado pelas colunas no quadradinho azul mais escuro. Há um problema com as dragagens. Como é que conseguimos, no meio de tanto sedimento que é ressuspendido pelas dragas, e devo-vos dizer que estivemos várias vezes dentro d'água num barquinho para fazer as nossas amostragens, e durante o período da dragagem a água fica completamente preta. E quando tiramos amostras é impossível separar o fitoplâncton para fazer os nossos estudos dos sedimentos que são ressuspendidos. Isto porquê? Porque grande parte das partículas que são ressuspendidas, pelo menos nos sítios onde nós fizemos este tipo de trabalho, têm dimensões muito semelhantes às células fitoplanctónicas. Portanto, é muito difícil conseguir separar. E então tivemos uma ideia que foi usar espécies como o Phaeodactyl tricornuto ou o Coscinodiscus e imobilizá-lo e pô-lo, portanto, depois de imobilizado, eu já vos vou explicar o que é, fica englobado em esferas de gel que são maiores e, portanto, facilmente manuseáveis e que podemos colocar no local onde a dragagem está a ser efetuada, retirar no fim e verificar que quantidade é que estas células conseguiram acumular
durante o processo da dragagem. Vou só explicar-vos brevemente em que é que consiste este processo de imobilização, porque é engraçado, é muito simples e é uma coisa que até podem fazer nos vossos laboratórios com os miúdos, porque é sempre giro fazer, pelo menos aprenderem a fazer as esferas. Tem sempre graça. O que nós fizemos, e este trabalho que foi, no fundo, a parte mais difícil, foi isolar de amostras de fitoplâncton destas zonas algumas espécies, pô-las a crescer, e depois o que fizemos foi incorporar estas algas numa solução de alginato, que não é mais do que um gel produzido por uma alga castanha e que é completamente inerte, não interage quimicamente, nem afeta a fisiologia destas algas que ficam imobilizadas. E o que aconteceu foi que obtemos depois uma solução de alginato com as algas incorporadas, e o que fazemos é deixar cair gota a gota numa solução de cloreto de cálcio, que não tem mais do que o papel de fazer endurecer as gotas. Portanto, as gotas transformam-se em esferas. E as esferas têm lá dentro as nossas algas vivas. Aliás, vou-vos dizer que esta técnica é também bastante usada para bibliotecas ou algotecas, em que se mantêm as algas sem os custos e o trabalho que é manter as culturas dia a dia em laboratório. E, portanto, há alguns laboratórios que utilizam esta técnica para manter as algas vivas nas suas algotecas. Só para terem uma ideia do que é isto na vida real, sem ser no esquema, isto são saquinhos que têm estas esferas de alginato. Cada bolinha que vem ali castanha é uma esfera com algas lá dentro. O alginato não tem cor, é incolor, e, portanto, aquela cor castanhinha que vem ali são as algas lá dentro, incorporadas no próprio gel. O que é que fizemos? Nós utilizámos estes saquinhos, colocámos-los nos locais onde as dragagens iam ser feitas e usámos dois tipos de sacos, uns controle que não permitiam qualquer contacto destas esferas com a água circundante, e uns saquinhos a que chamámos saquinhos teste, que eram perfurados e que permitiam a circulação da água dentro do próprio saco, de maneira a que as esferas e as algas incorporadas tivessem acesso ou estivessem em contacto com a água. E deixámos estes saquinhos durante todo o período em que as dragagens decorreram, e o que fizemos no fim foi retirar as esferas destes sacos, extrair as algas, desimobilizar as algas, determinar os elementos vestigiais dentro das algas e fazer uma série de testes fisiológicos para perceber os impactos destes contaminantes libertos por ação das dragagens nas células. Isto não foi assim tão simples, devo dizer-vos. Os sacos eram muito frágeis. Estas zonas estuarinas têm, além dos peixes que nos perturbam os sacos, que são extremamente curiosos e dão-nos cabo das experiências, há também navios, há as correntes, há uma série de coisas. O próprio movimento da draga pode dificultar-nos as experiências, e nós no início perdemos imensos sacos. Portanto, pensámos, vamos deixar os sacos de lado. Usámos, por exemplo, em Deception, porque não havia estes problemas inerentes às dragagens, e então o que fizemos foi usar uma estrutura muito mais robusta, que são estas placas, que têm estes poçozinhos, e em cada poço pusemos algumas, há cerca de 4 a 5 esferas de algas imobilizadas. Estas caixinhas eram todas perfuradas e permitiam o contacto, a circulação com a água circundante. Como é que nós podem perguntar-me como é que teve a certeza que de facto a água entrava ali dentro? E o que fizemos foi usar corantes alimentares, que se usam muito nas experiências com os alunos, mas que permitiram ver que se rapidamente a água do local penetrava na caixa e enchia a caixa toda. Portanto, tivemos caixas verdes, vermelhas, amarelas para fazer estes testes, e ficámos com a certeza que de facto estas esferas estavam em contacto com a água. Em 2, 3 segundos ficava completamente com a água do local. Por causa dos peixes ainda, estas caixas não se verificaram ser suficientemente robustas, portanto ainda as colocámos em garrafões de 5 litros normalíssimos,
que perfurámos, fizemos vários cortes para permitir a entrada da água dentro do garrafão e estes garrafões foram ligados a uma boia com pesos, de maneira a ficarem completamente submersos. Aqui na imagem da direita vêem, eles ainda não estão submersos, foi mesmo só para a fotografia, mas na verdade eles ficavam na zona superficial da camada d'água, a zona onde nós tínhamos detectado que ocorria a maior parte do fitoplâncton durante todo o período da dragagem. Há outras abordagens para isto, que é usar em laboratório estas espécies, o feodáctilo e o coscinodiscos, em cultura, fazer crescer estas algas com os metais que queremos estudar. Neste caso usámos, por exemplo, o cobalto, o mercúrio e o chumbo. Tivemos sempre um frasquinho controle e podem ver que logo à vista desarmada se vê uma grande diferença entre o frasco controle, que ali aparece com uma coloração bem mais... Esta fotografia, de facto, está com alguma alteração de cor, porque não era tão verde, era mais acastanhado. Mas, como veem, o verde é muito mais escuro no frasquinho controle do que, por exemplo, no do mercúrio. E o mercúrio tem um efeito logo muito nocivo sobre as algas e isso vê-se logo à vista desarmada. Nunca conseguimos ter concentrações muito elevadas de biomassa, porque ele tem este efeito logo muito nocivo e as algas, mesmo sem gostarem, absorvem, não têm outra hipótese, porque os canais de entrada destes elementos são os canais de entrada de outros compostos e de outros elementos que são importantes para a célula. Portanto, as células não têm capacidade de regular, de fechar a porta para o mercúrio. O mercúrio entra de qualquer maneira. E, portanto, nós podemos então usar este tipo de abordagem, fazendo estas experiências no laboratório e depois comparar com os resultados que obtemos in situ. E foi o que fizemos. Eu mostro aqui os resultados, por exemplo, para as dragagens. Estes gráficos mostram também para o crómio, para o zinco, para o mercúrio e para o chumbo, a concentração destes elementos já nas células. Portanto, nós vimos que eles ocorriam na coluna d'água e o passo seguinte foi querer saber se, de facto, existindo na coluna d'água, estes contaminantes iriam ser ou não incorporados nas células. E, de facto, o que podemos ver aqui, e olhem bem, as colunas que estão a laranja são correspondentes às algas controle, aquelas que não tiveram contacto com a água do local, e as colunas azuis correspondem às algas que estiveram em contacto naquelas caixinhas teste. E o que verificamos é que as concentrações destes metais vestigiais nas algas aumentaram substancialmente, significativamente, por comparação com aquilo que se vê nas algas controle. Portanto, aqui já temos uma prova de que, de facto, o que é disponibilizado para o meio é incorporado pelas células de fitoplâncton. E a seguir quisemos saber mais, quisemos saber, ok, então estes contaminantes entram dentro das células, para onde é que eles vão dentro da célula? E usámos uma técnica muito interessante, que ela tem sido tipicamente utilizada para avaliar a resistência de materiais, mas que recentemente tem sido usada pelos biólogos em grande força nos últimos anos, e que nos permite obter mapas como estes, que nos mostram a localização destes vários metais dentro da própria célula e que nos permitem ter um gráfico destes de abundância relativamente às zonas que nós identificamos, neste caso como parede celular, citoplasma e vacúolo. E os resultados que eu vos mostro aqui são relativamente ao níquel, ao cobre e ao zinco. E o que podemos ver é que, por exemplo, o níquel se acumulou muito mais no vacúolo, se compararem com as células controle que não tinham níquel no vacúolo, as expostas têm. Em relação ao cobre, ele acumulou bastante mais na zona do citoplasma, mas não, por exemplo, na parede celular. E o zinco, vimos que acumulou preferencialmente na parede celular e no vacúolo, no citoplasma nem tanto, porque ele já existia nas células controle. Isto permite-nos tirar várias ilações em relação às zonas que poderão e aos processos metabólicos que poderão ser mais afetados por um ou por outro contaminante e também tirar ilações em relação ao destino destes contaminantes quando se relativiza em relação ao ciclo de vida destas algas. Portanto,
Como a doutora Ana Amorim vos explicou, estas algas, quando morrem, as frústulas, a carapaça, o esqueleto, o exoesqueleto de sílica, neste caso são diatomáceas, vai depositar no fundo. Portanto, uma alga contaminada vai ser um veículo de transporte, neste caso do zinco, para o fundo outra vez. Portanto, podemos tirar uma série de ilações deste tipo de trabalhos. E então o passo seguinte é ir ver nos vários processos fisiológicos quais são os efeitos da acumulação. Já ficámos a saber que as células acumulam estes contaminantes, sabemos aonde é que eles estão e agora queremos saber que efeitos é que eles causam, que alterações é que eles causam em vários processos metabólicos. E começamos aqui pelo crescimento celular. Estes são resultados de uma experiência laboratorial e em que se fizeram crescer as células com diferentes elementos vestigiais e depois fizemos uma experiência em que juntámos todos os elementos combinados e expusemos as células a essa mistura. Isto porquê? Porque aquilo a que chamamos o mix, que é esta mistura, representa melhor aquilo que acontece durante um período de dragagens, em que não temos um único contaminante a atuar, mas sim uma mistura de vários contaminantes. Portanto, fizemos este mix para poder perceber melhor os efeitos e fazer o paralelismo com o que ocorre no campo. E o que se pode ver é que o cobalto, o mercúrio está em todas, é impressionante, é sempre certo. O chumbo e a mistura de metais causaram grandes diminuições no crescimento celular se compararem com a barra branca que representa as células de controlo, aquelas que não foram expostas a estes elementos. Outro parâmetro, outro processo fisiológico é a fotossíntese e nós usamos a fluorescência da clorofila A como um indicador sensível das várias reações fotoquímicas. E neste processo o que acontece é que a clorofila, ao absorver a luz, usa parte dessa luz para a fotoquímica, liberta parte sobre a forma de calor e liberta uma outra parte sobre a forma de fluorescência. E essa fluorescência, vejam bem, corresponde só a 1 a 2% da luz total que é absorvida. Portanto, é uma coisa mínima. Mas existem técnicas que nos permitem detectar esta fluorescência que nós utilizamos para este trabalho. Já vos vou falar a seguir de que técnica é essa. Aqui vê o espectro de absorção da clorofila, é a linha azul, mas aquele que nos interessa para este trabalho é a linha a vermelho, que mostra o espectro de emissão da fluorescência. E podem ver que existem 2 picos de fluorescência ali na zona do vermelho, no espectro, e na zona do vermelho longínquo. E é sobre estes 2 picos que nós nos concentramos. O que queremos ver é se há alterações na intensidade dos picos e também alterações no comprimento de onda, que está aqui embaixo no eixo do X, se há desvios no comprimento de onda deste pico, se ele desvia para a esquerda ou para a direita. Todos esses desvios e alterações nos dão informações importantes sobre o que poderá estar a acontecer com estas algas a nível da fotossíntese. A técnica que usamos tem o nome familiar de LIF, para Laser Induced Fluorescence, e não é mais do que um aparelho que emite um laser num comprimento de onda ou num conjunto de comprimentos de onda de que necessitamos para a clorofila. Fazemos incidir esse laser nas nossas células, a resposta é armazenada no computador e nós obtemos os dados que necessitamos para trabalhar. É uma técnica que é muito fácil para este tipo de experiências porque implica apenas ter uma suspensão de algas que cresceu, por exemplo, com mercúrio ou com chumbo, como quisermos. Temos sempre um controle, claro, para comparar. E o que fazemos é simplesmente com uma seringa filtrar esta suspensão de algas, obter um filtrozinho como aquele que está ali e fazer incidir o laser neste filtrozinho. E, portanto, o aparelho dá-nos um espectro como aquele que está ali à direita, ao fundo. Este é o espectro de emissão de fluorescência por LIF para o Phaeodactyl tricornuto, para células normais, felizes, sem contaminantes a importunar.
Como veem, têm também 2 picos nesta zona do vermelho e do vermelho longínquo, como seria de esperar. E o que fazemos a seguir é ver quais são os espectros obtidos para algas que são cultivadas ou que se fazem crescer em meio que tenha mercúrio, que tenha o cobalto, neste caso o cobre, o zinco, o cádmio, e fizemos para uma panóplia enorme de elementos vestigiais. E lá está o mix, porque o mix dá-nos uma ideia do que se passa no ambiente em que há dragagens. E o que podem ver, a linha, queria que vissem, não sei se veem muito bem, mas as 2 linhas que estão a cheio são o controle, e as linhas a picotada, tracejado, são as linhas correspondentes às algas realmente expostas ao metal correspondente. E o que podem ver é que o mercúrio causa, de facto, grandes impactos, não só na diminuição da intensidade da fluorescência, que desce por ali abaixo, principalmente nesta zona daqui do vermelho longínquo, como também não são tão perceptíveis assim, mas com os cálculos que se fazem, verificamos que há também grandes desvios a nível dos comprimentos de onda. E, portanto, isto é observado ao extremo para o mercúrio, mas também para o cobalto, para o cádmio, para o cobre, com menos expressão para o zinco e para a mistura de elementos vestigiais. Portanto, esta diminuição significativa da fluorescência que é emitida, principalmente na zona do vermelho longínquo, também observamos na zona do vermelho, os desvios no comprimento de onda, principalmente causados pelo cobalto, pelo chumbo, pelo mercúrio e pela mistura de elementos vestigiais, dá-nos indicações de que houve grandes alterações na biossíntese dos pigmentos e alterações estruturais da molécula de clorofila A. E isto, como devem imaginar, vai ter grandes repercussões porque vai diminuir a fotossíntese e vai produzir ou ocasionar uma redução da produção primária. E então o que fizemos a seguir, o passo seguinte, foi ir ver a composição de pigmentos, ver se de facto existiam estas alterações. E tem aqui estes gráficos que mostram a concentração da clorofila A e dos carotenoides ao longo de um período de exposição. A barrinha branca corresponde sempre às células de controle que não estiveram expostas aos contaminantes, e o que vemos é que houve diminuições no crescimento na concentração dos pigmentos para o cobalto, o mercúrio, o chumbo e o mix. São sempre os maus da fita. Em termos de alterações estruturais da molécula de clorofila A, que os espectros de laser nos tinham dado indicações de que poderiam ocorrer, estas alterações geralmente têm a ver com a substituição do magnésio pelos próprios elementos vestigiais. Tem aqui uma estrutura simplificada da molécula de clorofila, com o magnésio na parte central, e esta clorofila, num meio que tenha metais, é transformada de maneira a que o magnésio que está ali no centro da estrutura da molécula é substituído por um metal, porque tem mais ou menos o mesmo tamanho. Isso faz com que esta molécula de clorofila se torne inativa. E, de facto, isto, em teoria, acontece, nós não fazíamos ideia se de facto tinha ocorrido e para que elementos é que isto poderia ocorrer. E fizemos uma série de análises que nos mostraram, por exemplo, para o cobre, para o cádmio e para o zinco, que de facto apareciam uma concentração elevada destas clorofilas modificadas, ou seja, com o magnésio substituído por estes metais, pelo cobre, pelo cádmio e pelo zinco. E apareciam em concentrações relativamente elevadas comparativamente àquilo que tínhamos nas células de controle. Portanto, todas estas alterações, todas estas mudanças que se verificam a vários níveis nestas algas fitoplanctónicas podem ser usadas como indicadores para monitorizar e para avaliar a qualidade da água. E, portanto, estes estudos o que nos mostraram foi, quando não conseguimos aceder à comunidade fitoplanctónica diretamente, por exemplo, em Deception Island conseguimos porque não há muita matéria particulada, muitos sedimentos em suspensão, portanto é fácil
obter a comunidade por inteiro, mas, por exemplo, num sítio com dragagens é impossível. Portanto, estas duas espécies são boas espécies modelo para este tipo de estudos, porque mostram que há várias alterações a nível do crescimento solar, dos parâmetros fotossintéticos, composição de pigmentos e a estrutura, que funcionam como indicadores sensíveis e eficazes para podermos avaliar a qualidade da água e serem utilizados em estudos futuros de contaminação em zonas costeiras. Portanto, estas microalgas, entre muitas outras aplicações que se podem aqui falar, têm pelo menos um papel muito importante na avaliação da qualidade da água e na monitorização ambiental. E, portanto, é mais uma razão para nós preservarmos as nossas zonas costeiras e evitarmos que esta contaminação possa afetar aquilo que é o motor principal do nosso planeta, quase, podemos dizer. E, portanto, eu espero que esta explicação, este tour que fizemos sobre o que é uma investigação sobre contaminação tenha sido interessante. E se tiverem alguma pergunta, por favor, façam. Ainda temos uns minutos para uma pergunta ou duas, pelo menos, não? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Por exemplo, estes trabalhos de imobilização podem ser feitos, por exemplo, em laboratório com os vossos alunos, porque o alginato é muito barato. As seringas também se arranjam numa farmácia e o cloreto de cálcio também é muito barato. Não há aqui nada tóxico. A única coisa é arranjar as algas, mas podem sempre, por exemplo, recorrer a laboratórios que tenham estas culturas e que possam ceder. O IPMA, por exemplo, a Faculdade de Ciências, podem fazer isso e podem fazer este trabalho com os vossos alunos, porque é engraçado fazer, é uma manipulação interessante e é visível o efeito. Podem depois ver as esferas, observá-las ao microscópio e ver as algas incorporadas no alginato. Portanto, há muitas coisas deste trabalho científico que parece menos acessível aos alunos de nível secundário e mais abaixo, mas que são perfeitamente fazíveis e podem ser usados muito facilmente. Portanto, se no futuro precisarem de alguma coisa em relação a isto, contactem-me, eu terei todo o prazer em ajudar. Há uma pergunta? Sim, sim. Boa tarde. Boa Desde tarde. já quero agradecer a apresentação. Eu queria saber se essas esferas, como nós temos as algas dentro das esferas, se fizeram alguns testes para saber até que ponto pode haver interferência na passagem dos contaminantes para o interior das Olha, algas. eu vou dizer que isso é das grandes perguntas que fazem, que os revisores dos meus artigos fizeram. Eu também sou investigadora e fui logo a primeira. Há uma série de testes que se fazem, que fizemos antes de fazer estas experiências no campo, exatamente para testar isso. E, de facto, o que verificamos é que estes contaminantes acedem muito rapidamente às algas que estão dentro das esferas. O que acontece é que este processo de gelificação cria pequenas cavidades, poros dentro, não é uma esfera compacta, é uma esfera porosa. E, portanto, estas algas ficam dentro destes buraquinhos dentro da esfera, com muito espaço. E, portanto, há uma facilidade de transferência ou de incorporação da água do meio circundante para dentro da própria esfera. Poderá reduzir, de certa forma, a percentagem de contaminantes incorporados pelas algas? Depende da maneira como faz o alginato. Por exemplo, um dos problemas que tivemos nestes trabalhos é que utiliza-se o cálcio para gelificar, para endurecer o gel. E numa água salina, como deve imaginar, cheia de íons, o que acontecia é que estes íons iriam substituir, e de facto substituem o cálcio dentro da matriz do gel, e estas esferas desfazem-se completamente. Portanto, um dos trabalhos que tivemos que fazer logo no início foi construir esferas suficientemente robustas para aguentarem esse processo de trocas iónicas e, ao mesmo tempo, manterem as condições de habitabilidade destas células lá dentro.
E por isso há uma série de estudos preliminares que não falei agora, mas que se têm mesmo que fazer para poder assegurar-nos de todos esses aspectos, porque senão era muito difícil interpretar depois os resultados. E de facto, no princípio, fizemos vários testes em que fizemos variar a concentração do cloreto de cálcio até chegar a uma concentração ideal. Não pode ser nem demasiado nem menos. E no início tivemos imensos ensaios completamente, são resultados de facto, mas completamente deitados ao lixo, porque as esferas desfaziam-se completamente. Claro que era um resultado e para nós era importante para dizer esta concentração não elimina-se, temos que passar a outra. Eu Obrigada. espero ter respondido à pergunta. Pronto. Vamos passar Troca. para o coffee break. Ok. Por isso, o coffee break será de 30 minutos, por isso às 5h10 voltamos para o segundo bloco da tarde, tá bom? Quando saírem do auditório, à direita tem o coffee break à vossa espera. Obrigado.